Bom dia, mulheres! Feliz Dia da Mulher, primeiramente. Tô bastante feliz de estar aqui com vocês nessa live tão especial de Dia da Mulher. Bom dia! Não separei assim nenhum assunto específico para falar aqui com vocês, mas lembretes carinhosos que é sempre importante a gente reforçar para que a gente coloque o nosso corpo, a nossa vida, a nossa saúde em primeiro lugar. É muito comum eu, como trabalho com mulheres, ver muitas mulheres se deixando de lado, esquecendo de você. Muitas chegam até mim para fazer um acompanhamento, para começarem a se cuidar, falando: agora eu já cuidei de todo mundo, agora os filhos já estão criados, agora eu vou cuidar de mim. Eu tive um problema mental, tive um problema psicológico no trabalho, passei por um burnout e agora eu vi que eu preciso cuidar de mim. Meus pais agora estão sendo cuidados por outra pessoa, estão bem, se recuperaram ou infelizmente faleceram e agora eu vou cuidar de mim. Então a mulher, ela vem se colocando sempre nesse lugar de depois, sempre nesse segundo lugar. Porque a mulher, nós mulheres, a gente carrega o mundo nas costas. A gente cuida de tudo, de todos, a gente dá conta de fazer tudo. E esse dar conta, na verdade, né, ele vem para disfarçar a sobrecarga. E aí a gente vai ficando em segundo plano, até não dar mais. Eu sempre gosto de falar aqui para vocês que o grande segredo da sua saúde é você ouvir o seu corpo, porque ele fala e às vezes ele grita. Então esteja atenta para ouvir o seu corpo e entender as necessidades dele na fase de vida que você tiver. Nós somos cíclicas, a nossa vida muda ao longo do caminho, ao longo da nossa jornada. O nosso corpo muda, as nossas prioridades mudam, mas em todos eles você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Porque tudo que você carrega, tudo que você coloca nas costas e dá conta de fazer, só acontece porque você existe, porque você tá bem. Se isso for o contrário, se você não estiver bem, se você ficar doente, se você começar a ficar por um longo período esquecendo de você, você não vai conseguir carregar nada do que você vem carregando. Então, deusas, para começar essa live de hoje, eu quero entender o que você nutre na sua vida. E isso é um pouco difícil de pensar, porque quando uma nutricionista falando de nutrição, lógico que ela vai falar de comida, ela vai falar de dieta. Mas eu vejo a nutrição de uma forma diferente. Então, tudo ao nosso redor, nossa vida, pode ser nutrido. E o que você quer nutrir na sua vida? Quais são os seus valores que você está nutrindo? Você está vivendo de acordo com eles ou não? E aí, deusa, a gente aprende desde muito novinha que é feio se priorizar, que você precisa pensar mais na outra pessoa, que você precisa ser boazinha, que você precisa ser tolerante, que você precisa ficar quieta, que você precisa ouvir, que você precisa ser educada, que você precisa ser delicada. E nisso a gente vai criando uma falsa afirmação de que se priorizar é ser egoísta. E quando você já aprende isso desde muito nova, ao longo da nossa caminhada a gente vai reforçando essa crença. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de reverter isso. E sempre você vai passando outras coisas na sua frente. Por mais que sejam coisas e pessoas importantes, todos eles estão na sua frente.
Filho, marido, casa, trabalho, paz, estudo. É sempre na sua frente, você sempre fica para depois. Só que o depois, Deusa, falando agora um pouquinho de saúde da mulher, de nutrição da mulher, o depois pode ser muito dolorido, pode ser muito intenso, pode ser muito ruim. O seu depois, ele é a menopausa, a perimenopausa, o pós-menopausa. E como que você vai chegar lá? Sendo que você passou uma vida inteira se deixando para depois. Se você nunca priorizou o seu autocuidado. Se sempre que você olhou no espelho você se criticou, você não gostou do que via, você falou palavras grosseiras para você mesma. Como que você acha que, deixando você para depois, e se um dia esse depois chegar, como você vai chegar nesse depois? Você acha que bem? Depois de ter feito tudo por outras pessoas, por outras coisas, outras áreas da sua vida, como vai chegar você lá na frente? Então entende que o que eu quero falar aqui pra você hoje nessa live é que o caminho é inverso. Primeiro começa com você, se cuidando, se priorizando, se colocando mesmo em primeiro lugar, fazendo tudo que pode ser feito por você para que o restante funcione muito bem. Essa é a ordem correta das coisas. Sabe aquela história de quando você tá no avião e aí você recebe a orientação de que se qualquer coisa acontecer, primeiro você coloca a máscara em você e depois você ajuda, coloca a máscara em outras pessoas? Porque se você não estiver bem, protegida, segura, você não consegue ajudar as outras pessoas. Isso é um fato. Então, começa a levar isso para a sua vida. Se eu estou me deixando em segundo plano, como que eu pretendo estar bem para viver as outras coisas? Para ser bem-sucedida no meu trabalho, para ser bem-sucedida na minha casa, para ser bem-sucedida no relacionamento, numa amizade, com a minha vida com os meus filhos, como que eu posso querer ser uma boa mãe? Qual é o exemplo que eu vou dar? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não estiver bem cuidada, nada funciona. Você já percebeu? Tipo assim, um dia que você tá doente, aconteceu alguma coisa e você sai dali do seu eixo, do seu padrão. Como fica o entorno? Eu tenho certeza que a sua casa fica uma bagunça, a comida fica sem fazer. Muitas vezes isso acontece. Por quê? Porque você não está bem. Se você não está bem, o restante também não fica bem. Então começa a pensar sobre isso. E aí a gente vai entrar no comer. Sim, Deusa, comer bem é pra você. Comer bem cabe na sua vida. Só que te fizeram acreditar que o comer bem é complicado, é caro, dá trabalho, é fora da realidade. Você precisa estar dentro de uma bolha. Existe um momento certo para começar. E não. Eu tô aqui para falar para você que para você comer bem, você só precisa simplificar a sua vida. Você só precisa facilitar. Porque você já tem muitas tarefas, muitas obrigações para cumprir. Se a alimentação entrar na sua vida como um lugar de obrigação, de coisa ruim, de uma tarefa muito complicada, você não vai fazer. Você vai começar ali na primeira semana, super empolgada, e depois você não vai seguir simplesmente. Porque é difícil, porque é mais uma coisa pesada e difícil na sua vida. Então a alimentação, ela precisa caber na sua vida e não a sua vida se modificar como um todo para caber na alimentação que você acha que é perfeita. É perfeita para quem? Mais uma vez, para quem você está olhando? Será que é para você? Qual é a sua realidade? O que você dá conta de fazer? Entenda que qualquer melhoria que você fizer é uma melhoria. Qualquer melhoria que você conseguir empregar na sua vida, você vai colher benefícios disso. Então comece a pensar sobre isso. O que eu posso fazer agora para facilitar a minha vida, a minha alimentação? Eu posso começar a comer mais salada? Eu posso começar a tomar mais água? Eu posso começar a comer mais frutas?
Eu posso incluir uma fibra na fruta. Eu posso tomar um whey no meio do dia, na correria. Eu posso comer pelo menos uma castanha por dia. Eu posso trocar o óleo por um azeite. Eu posso, ao invés de ficar comendo só pão branco, comer um pão integral, pelo menos. Quais são as melhorias que você dá conta de fazer hoje? Isso já vai ser muito benéfico para a sua vida, para a sua saúde e para o seu envelhecimento. Nós, deusas, somos cíclicas. Nós somos o maior percentual na população. Nós cuidamos muito mais. Nós vivemos muito mais. Nós gestamos. Então, todo mundo que tá aqui veio de uma mulher. E nós precisamos de cuidados redobrados com a nossa saúde, porque a gente muda. A gente muda todos os meses, todas as semanas, até mesmo durante o dia e ao longo da nossa vida. As nossas fases são diferentes, a gente tem oscilações hormonais. E para tudo isso acontecer da melhor forma possível, a gente precisa estar bem nutrida. Ontem eu estava atendendo uma paciente que ela falou exatamente isso para mim. Ela falou assim: Ana, eu acho que eu fui imatura. Quando eu comecei a fazer o acompanhamento, eu fechei 1 ano com você e foi muito bom tudo. A gente tá acho que no 5º encontro, alguma coisa assim. E ela passou por uma mudança, trocou de apartamento, comprou um apartamento. Então, foi assim uma ansiedade muito grande em torno dela e ela não conseguiu dar o foco que ela gostaria para a alimentação dela. E aí ela falou: mas olha só, né? No meio de tudo isso, e por mais que eu ache que eu não fiz 100% como deveria ser feito, e aí eu falei tudo isso para ela que eu estou falando para vocês, ela falou: tem coisas que eu faço e que eu me sinto muito bem. Por exemplo, o simples fato de eu tomar uma proteína no meio da manhã, o meu corpo responde de uma maneira muito positiva. Porque eu me sinto realmente nutrida. O shot de manhã que você colocou é maravilhoso, porque eu começo o meu dia muito bem, muito desperta, cheia de energia. Eu tô muito mais produtiva no trabalho. E aí eu falei pra ela: Cecília, você percebe que são pequenas coisas que já fazem grande diferença na sua rotina, no seu dia? Então, 100% perfeito, eu nem me iludo, eu não espero que você faça. Mas o pouco que você fizer já vai ser muito benéfico pra você. A grande questão é que você precisa estar atenta para perceber esses benefícios, porque são essas pequenas mudanças que vão te motivar para que você continue fazendo. Pensa no seu processo como uma escada. Então, nós estamos subindo degrau por degrau. No máximo, o que a gente vai fazer é se manter no degrau. A nossa meta é não voltar um degrau abaixo, mas no máximo manter. Se você conseguir subir um degrau, ótimo, perfeito. Mas só o fato de você continuar nesse degrau, que alguns meses atrás você ainda não havia chegado, já está perfeito. São mulheres que eu atendo que têm uma vida super corrida, são mães, muitas vezes são mães solo, já passaram por um divórcio e estão ali cuidando dos filhos na maior parte do tempo. Precisam manter as tarefas de casa, precisam manter a educação dos filhos, trabalham com grandes responsabilidades, moram em cidades grandes, então pegam trânsito, violência e toda aquela história. Dorme tarde, acorda cedo. Então, trazer essa empatia para o seu processo é muito benéfico. Sabe por quê? Porque quando eu penso que você precisa cuidar da sua saúde, eu tô falando disso para uma medida para a sua vida. E não só por um período de dieta que você vai fazer. Então, o que cabe mais para você? Fazer algo que caiba na sua vida em pequenos passinhos, pequenas doses, ou fazer uma grande mudança extraordinária que vai durar 1 mês? Não é melhor você dar pequenos passinhos? Eu acho que sim. Eu até esqueci de colocar aqui, deusas.
Só um minutinho. Eu preparei para vocês um box. Você só precisa comentar mulher aqui. Pronto. Pronto. Ana, então por onde eu começo? São muitas coisas que eu tenho que fazer. São muitos pontos que eu tenho que iniciar nessa minha vida, olhando pra mim, me colocando em primeiro lugar. Primeira coisa, eu já falei aqui pra vocês, simplifique. Então veja o que tá sendo, assim, na sua rotina mais prejudicial, tá mais prejudicando você a chegar onde você quer, onde você precisa. Eu tenho certeza que você sabe o que é. Então veja o que é possível você fazer dentro disso. Então, estou indo dormir muito tarde, estou ficando muito tempo no telefone, estou comendo muito hambúrguer, enfim. Identifique o que mais está te atrapalhando. Ok. Identificando, você vai ter condições de simplificar. Então, o que eu posso fazer no lugar disso? Quais são as medidas que eu posso tomar para que eu consiga ter uma melhoria em relação a esse aspecto? Coisas que também fazem parte do simplificar. Tomar mais água. Eu não sei por que vocês colocam tanto empecilho no tomar água. Simplesmente deixa uma garrafa bonita na sua frente e toma água. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu vou dar esse exemplo novamente porque ele vale muito a pena. Toda vez que você for tomar água, você vai fazer o seguinte. Você não vai fazer assim, ó. Tomei água. Isso aqui é molhar a boca. Você vai fazer assim. 5 goles de água. Cada vez que você for tomar água. Isso é tomar água. Fracionadamente no seu dia. Toda vez que você olhar pra garrafa, toma 5 goles. Ai, não é gostoso, não sei o quê. Você é adulta. Nem tudo tem que ser gostoso. Simplesmente você tem que fazer. Acordar cedo não é gostoso. Trabalhar não é gostoso. Pegar trânsito não é gostoso. Várias coisas que a gente faz não é gostoso, mas tem que fazer. Então, bora. Comer mais proteínas no seu dia. A gente não come proteína nem a pau, né? Come ele só no almoço e olhe lá. Passa o dia comendo carboidrato. Deusa, você tá envelhecendo. Você tá perdendo massa muscular. O seu metabolismo tá caindo. Você tá reduzindo colágeno. Você vai começar a perder funções do seu corpo por conta dessa queda de proteína, de massa muscular, de massa óssea. Coma proteínas. Quais são as proteínas, Ana? Lácteos, se você não tem nenhum problema com eles. Whey, proteína em pó vegetal, é uma opção. Colágeno, indico o Verisol. Ovos, já falei? Ovos, carnes, de preferência, né? Carnes mais magras, de qualidade, se for possível, orgânicas. Mas vamos lá, né? O ótimo não pode ser inimigo do bom. Então, carnes, tá? Uma quantidade ok. Tem as proteínas vegetais. Então, grão de bico, quinoa, amaranto, ervilha. Aproveite as proteínas. Consuma as proteínas em todas as refeições. Seja criativa na hora de consumir as proteínas. Isso vai te ajudar também, inclusive, na sua saciedade. Então, você vai ver que adicionando proteínas em todas as refeições, você vai ter muito menos fome. Ou seja, naturalmente, você vai reduzir as calorias que você consome. E isso vai favorecer o equilíbrio do seu corpo, talvez o emagrecimento. Além de proteger a massa muscular que você tem. Se você, e eu espero que seja, uma praticante de atividade física, de força principalmente, você vai favorecer o seu corpo a ganhar massa muscular de forma natural, tá? Nenhum ganho exorbitante. Você vai proteger a sua massa óssea.
você vai envelhecer com muito mais qualidade. Quanto mais músculo você tem, melhor funciona o seu metabolismo. Então pensa nisso. Nós mulheres, a gente está envelhecendo e o nosso metabolismo ele vai tendo um declínio significativo. Então olha só, isso já acontece naturalmente pela queda hormonal. Então imagina você sofrendo esse declínio hormonal, que é um fato na sua vida, você vai passar por isso. Se prepare. E você ainda começa a perder massa muscular, simplesmente porque você passa o dia comendo carboidrato, não come mais nada, não tem nutriente nenhum na sua alimentação. O seu metabolismo vai pro ralo. E aí você vai começar a engordar muito mais, você vai ficar muito mais flácida, você vai ficar muito mais debilitada, você vai perder a sua autoestima, você vai começar a acumular gordura visceral, você vai ficar com aquela barriga de chope dura. Você vai ter muito mais chances de desenvolver uma doença cardiovascular, um diabetes tipo 2. É isso que você quer para sua vida? Simplesmente porque você não fez um acerto muito básico na sua alimentação? Para fazer isso, você nem precisa de nutricionista. É só você começar a colocar esses tipos de alimentos na sua rotina, no seu dia. Ouvir a sua fome. Então, quando você não tá ali se alimentando de carboidrato o dia inteiro, você consegue fazer essa leitura muito melhor. Inclusive, se você cuida do seu sono, e é uma das coisas aqui, você dorme bem, você faz uma boa higiene do sono, você tem um equilíbrio maior de hormônios importantes para os sinais da nossa fome. Então, leptina e grelina, que são os hormônios de saciedade e fome, certo? Outra coisa, diminuir o consumo de álcool. Então, deixar para você tomar, assim, álcool em situações importantes, em eventos. Tomar um álcool bom, então um vinho natural, principalmente. Intercalar com água. Deixar para que isso seja realmente uma exceção na sua vida, você vai ver a diferença que isso faz, tá? Outra coisa, se possível, faça marmitas. Crie o hábito de toda vez que você for cozinhar numa quantidade maior para que sobre para o outro dia, para outra refeição, para você ir diminuindo a sua carga de obrigações ao longo do dia. Porque eu sei que cozinhar todo dia é um saco, né? Eu acabei de mudar, tô numa casa agora pequenininha e tudo mais, vivendo tudo que eu queria viver. E, gente, panela de arroz, air fryer, isso facilita demais a vida. Então, o que eu faço, tá? Vou contar aqui da Ana, mulher. Eu faço a feira, chego em casa, coloco tudo pra higienizar. Me perguntaram esses dias como que eu higienizo esses vegetais, essas plantas. Eu coloco numa bacia grande água e dou umas apertadinhas num desinfetante que eu compro no supermercado de alimentos. Ele é solução clorada, né? É 1 colher de sopa para 1 litro de água. Eu faço meio que no olho, coloco ali os alimentos, deixo cerca de 10 a 15 minutos, retiro, lavo com água, seco e guardo tudo na geladeira. Isso vale para todos os vegetais, todas as frutas, tá? Então eu já deixo tudo limpo na geladeira. Isso facilita. Abrir a geladeira, vou pegar uma maçã, já pego e já como. Vou pegar um tomate, já pego e já corto. Eu não preciso ficar higienizando o tempo inteiro. A salada, eu coloco papel toalha, as folhas, papel toalha, folhas. Porque se ela tá seca, ela dura muito mais tempo na geladeira. E o que eu faço? Ontem mesmo, peguei, rasguei ali as folhas, piquei uma fruta, coloquei umas sementes, um pouquinho de aveia em flocos, vinagre de maçã, espremi um limão, um salzinho, um azeite de qualidade por cima, deixei do lado. Piquei uma cenoura, piquei uma batata doce, coloquei na air fryer, coloquei uns pedaços de pernil por cima, 40 minutinhos. Fui, tomei banho, me arrumei pra dormir, né? Coloquei meu pijama, tudo, organizei as coisas aqui. Tava pronto a janta. Foi sentar e comer. Facilita. Ao invés de você ficar ali no fogão e fazendo negócio, não sei o que, use o que a gente tem disponível a seu favor. É isso. Ter mais prazer ao comer. Então, descubra coisas novas que você gosta de comer, preparações novas, temperos novos, cara nova.
Ontem até meu marido falou assim, nossa, comer salada assim dá gosto de comer, porque é gostosa, tem textura, tem diferentes gostos, então eu coloco uma pimentinha no meio, então você vai comendo e você vai sentindo vários sabores, vários aromas. E isso te dá prazer ao comer. É diferente de você comer uma salada de alface com um tomate picado. Todos os dias a mesma coisa. Quem quer comer isso? Nem eu quero comer isso. Então começa a brincar com as possibilidades que você tem, olhar para os alimentos de uma forma criativa, de ver as possibilidades de como você pode consumir aquilo ali, de como você pode variar. Isso te dá prazer. E outra coisa relacionada ao prazer é que eu, como boa mineira, prazer ao comer, ele existe e ele precisa ser validado. Eu acho que muitas coisas acontecem ao redor da mesa e isso é importante. Então, comece a pensar sobre o que você gosta de comer, por que você gosta de comer aquele alimento e como você vai fazer ele caber na sua rotina. Então, se você come aquele alimento todos os dias, aquilo ali acaba perdendo a graça, porque é todos os dias a mesma coisa. Se você coloca aquele alimento como uma exceção, você pensa sobre ele, você se prepara para consumi-lo, você escolhe o momento certo para você comer aquele alimento, ele fica muito mais prazeroso. E aí você aproveita muito mais esse alimento. Então, o prazer, ele está relacionado a isso. Consumir alimentos básicos, gente. Arroz, feijão, carne, vegetais, salada, semente, azeite, um pão de fermentação, frutas. Aqui no Brasil a gente tem muitas opções de alimentos. O que não falta é opção. Então, prefira os alimentos da safra. Prefira os alimentos que você tem na sua região, que são mais acessíveis. Faça escolhas na hora de colocar os alimentos no seu prato. Deixe o seu prato colorido. Não coloca, né? É muito comum, eu cresci vendo isso. Coloca ali o arroz no prato, é o fundo inteiro de arroz, joga o feijão por cima, é como se fosse uma lasanha, né? De comida. Separa um do ladinho do outro para que você consiga observar o que tem dentro daquele prato. Como você tá distribuindo esse prato? Água, já falei de água. Vamos tomar água. Usar os petiscos a seu favor. Então, como eu atendo muitas mulheres que trabalham em escritório, né? Hoje, gente, a gente tem muitos alimentos industrializados ótimos, muito bem feitos, com ingredientes super legais, que dá pra você ter ali de petisco, sabe? Por exemplo, essa pessoa que eu tava atendendo ontem, que eu contei pra vocês, ela falou, Ana, tem dia que eu tenho que sair do escritório às 9 da noite. Nesse dia, eu tenho mais fome, eu preciso fazer mais um lanche antes de chegar em casa. Porque senão eu vou chegar em casa, eu vou querer comer a parede. Tudo bem, a gente foi, colocou ali um segundo lanche para ela nesses dias. Montei para ela uma lâmina com várias opções de snacks, coisinhas assim prontas que ela vai consumir, que ela pode guardar na gaveta dela tranquilamente, não vai estragar rápido, não vai perder textura, que são alimentos bons e industrializados. E ela vai conseguir administrar melhor essa fome dela. Perfeito, use isso a seu favor. Vamos lá. E coisas importantes para a saúde da mulher, tá? Sementes, principalmente semente de linhaça, mas eu gosto muito de usar o ciclo das sementes. No meu canal do YouTube tem uma aula só sobre o ciclo das sementes, vale a pena ir lá assistir. Vitamina D, que a maioria das pessoas tem déficit de vitamina D. Ômega 3, que é para todo mundo. Então, ômega 3 com selo e fós, todos os dias, 1000 miligramas, pode tomar sem medo. Então, deusa, basicamente, eu quero que você entenda que você é única, você é especial e você é insubstituível. Leva isso para sua vida. Sem você,
na sua vida, o resto nenhum acontece. Então você precisa se priorizar, se colocar como a pessoa mais importante. Não se esqueça disso. Um grande beijo e um feliz Dia da Mulher para vocês.